E aí, galera, muito boa tarde. Como é que estamos? Tudo certo? Tudo maravilha? Bom, tô aqui hoje para falar sobre um assunto que é curioso, né? Muita gente quer saber, muitas pessoas me perguntaram como é que foi o momento que eu tive a situação, né? Um sangramento cerebral. Para mim foi um choque, né? Depois de ficar sabendo, claro. Mas até então, os sintomas, o quadro foi muito engraçado. Eu até achei que eu estava tendo um AVC, porque eu tinha conhecimento sobre alguns sinais e quadros, mas todos os meus estavam bem legais, né? Eu não tava com nada muito diferente. Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Antes disso, te inscreve aí, deixa uma mensagem, deixa um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Te inscreve no canal, recebe as notificações que eu vou estar fazendo vários outros conteúdos e eu conto com a sua participação por aqui. Tem várias pessoas que estão me mandando algumas mensagens relacionadas a temas e atividades e eu tô pegando gosto por isso. Então vamos ver daqui a pouco o que vai sair aqui nesse canal, mas você tá convidado a fazer parte disso tudo desde já, tá bom? Então te inscreve aí, põe as notificações que agora a gente vai bater um papo bacana. Se liga, vamos lá. Não, é uma convulsão generalizada em todo o corpo. Tem outro cliente em Gravataí também. Isso foi no dia 12 de fevereiro do ano passado, faz um ano já. Foi em 2020. Por conta que... Seguinte, como é que foi? Como é que foi a situação geral, né? Só para você entender. Eu tava deslocando de uma reunião, eu tava em Gravataí na ocasião, tinha ido num cliente e eu ia fazer uma reunião, aproveitar com outro cliente em Gravataí também. Isso foi no dia 12 de fevereiro do ano passado, faz um ano já, foi em 2020. Tá? Nessa ocasião eu tô saindo de uma reunião, deslocando para outra e eu começo a ver uns déjà vus, uma situação meio engraçada assim. Só que como eu já tinha feito vários serviços em Gravataí, vários trabalhos, prestando assessoria para várias empresas lá, eu achei que eu tava tendo um déjà vu normal, né? Que nem a gente sempre tem, ok. Aí aconteceu que minha visão deu uma tremida de cara, daí eu já pensei que eu tava tendo um AVC. E aí eu comecei a fazer frases na minha cabeça, né? Olhei pro meu rosto, minha fisionomia tava normal, fiz frases coerentes, todo o processo, então não era AVC, pelo que eu entendia que poderia ser um quadro, né, grave. Então segui adiante e naquele mesmo período, eu tava dirigindo isso, naquele mesmo instante eu peguei e eu consegui parar numa sinaleira. E aí eu lembro que eu abri os olhos, fechei e parei num posto de gasolina ali. Aí estacionei no posto de gasolina e aí a menina chegou e eu disse, eu só parei aqui porque eu não tô me sentindo muito bem. Ela, não, fica tranquilo aí, te alimenta e tal, toma uma água, baixou a pressão, enfim, eu não me lembro direito o que a gente conversou. E aí eu saí do carro e eu fui tomar uma água, porque eu achei que pudesse ser alguma coisa relacionada a isso, né? Era, sei lá, acho que era umas 10 da manhã e eu já tinha feito uma reunião, tinha saído cedo de Porto Alegre, então poderia ser açúcar, enfim. Beleza. Cheguei na reunião, até comentei com a pessoa lá. Foi até na secretaria de Gravataí, na Secretaria de Educação em Gravataí. Eu falei, eu me senti meio engraçado, não sei o que aconteceu, só pra te saber aí, mas eu tô bem, tô me sentindo bem, né? Enfim, foi bem curioso. Aí fizemos a reunião, tudo certo, conversamos bem, falamos sobre marketing, né, sobre comunicação, meu trabalho e tal. E aí eu fui voltando pra Porto Alegre. Aí tô voltando pra Porto Alegre, tive de novo a mesma sensação. Aí quando eu tive de novo a mesma sensação, eu peguei e avisei a minha noiva. Falei, Sabrina, tive uma sensação meio estranha, tô dirigindo, tô voltando pra Porto Alegre, não sei o que é. Aí ela, não, tá, te cuida também. A gente nem imaginou que pudesse ser, ela só falou, me mantenha informado. Tá, beleza. Aí eu peguei, tô chegando em Porto Alegre, tive a mesma sensação de novo. Cheguei daí na casa dos meus pais, falei com meu pai, comentei a situação. E aí ele, não, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos ver o que aconteceu. Aí eu tive essa sensação de novo. Era uma sensação muito engraçada, meio de tontura, meio de náusea, meio de déjà vu, eram várias coisas ao mesmo tempo. E aí, numa das situações que eu tava no escritório, porque a minha casa, a casa dos meus pais, é no mesmo local do meu escritório. Eu tô no meu escritório e aí tô parado, me veio essa sensação
E aí veio mais os sintomas, aí eu ouvi umas risadas, eu me lembrava da reunião que a gente teve muito rápido, veio vários flashes, vários assuntos que a gente falou naquela reunião, risadas, enfim, foi uma coisa meio, parecia até meio sombrio, assim, meio sombroso, né? Porque é muito real, parece que tu tá dentro, parecia um sonho, mas que tava acontecendo naquele instante, e eu acordado, é muito engraçado. E aí... comentei com meu pai, falei, tive isso de novo e tal, o que tu acha? Nesse meio tempo, eu tive uma náusea e um vômito, mas um vômito sem nada, foi só simplesmente um vômito, um mal-estar, e eu vomitei saliva, assim, não tinha o que... não era uma coisa normal. A partir dali eu fiquei meio encucado com a história. Nisso, não tava com dores, né? Era uma sensação meio estranha, não tava com dores. Eu peguei e falei, se eu continuar meio assim, vamos pro hospital, né? E aí tá. Aí meu pai já ficou preocupado, minha mãe também, minha noiva também. Aí ficou todo mundo preocupado. Aí, eu também, né? Claro. Aí eu peguei, trabalhei ainda normal, até umas 5 da tarde, a gente pegou e, pai, vamos pro hospital, meu pai me acompanhou, e a gente foi. Aí chegando lá, contei mais ou menos, porque eu não sabia direito como é que era, como explicar, eu falei que era um mal-estar, em que eu tinha um déjà vu, em que eu tinha tive uma ânsia, mas na ocasião eu até não me lembrei do vômito, porque o vômito foi uma coisa muito nada a ver, assim, só foi muito pontual. Daqui a pouco eu até achei que era do nervosismo da reunião. Aí comentei e a equipe de enfermagem falou, é um mal-estar, uma ansiedade, possivelmente e tal, né? Beleza, também não sabia. Aí chegamos no médico, o médico também falou que era ansiedade, uma crise de ansiedade, que eu tava muito nervoso e tal, meus batimentos até estavam normais, se eu não me engano. Tava tudo certo. E aí cheguei no neurologista por acaso, por conta do déjà vu, que eu falei. Ele, cara, esse déjà vu tá meio engraçado, mas não sei, eles vão muito pelo visual, né? Então o visual, eu tava normal, assim, como eu tô falando nessa câmera aí. E aí ele comentou, vamos ficar atento, daqui uns 10 ou 15 dias eu vou te dar uma ressonância magnética, tu faz, pra gente ver o que pode ser, né? Eu disse, cara, se tu achar que for urgente, eu faço essa ressonância magnética. Porque o que acontecia? E aí que vem uma coisa muito engraçada. Naquele dia que eu tinha ido fazer a reunião, né, em Gravataí, eu tava indo ir com uma empresa que ia patrocinar um evento, porque no outro dia eu ia estar indo pro litoral para fazer atividade com a rádio. Então, isso acho que foi numa terça ou quarta, nós íamos quinta pra praia, isso. Íamos quinta. Então, daí no outro dia eu já tinha que ter decidido alguma dele. Não te preocupa, porque não tem problema, não parece nada perigoso, vamos dizer. A gente parte do princípio que o médico é a autoridade máxima ali, que ele sabe o que é melhor ser feito, ok? Também na ocasião eu não estava com convênio médico, não sei, eu expliquei isso para ele. E aí não sei se também ele quis que eu economizasse e não pagasse uma ressonância, que a ressonância acho que é R$1.000 e poucos, né? Porque eu tava pagando emergência, tava pagando medicação que eles deram, alguns exames ali básicos de sangue, e tava tudo certo. Mas enfim, eu acho que ele talvez meio que subestimou por eu estar com uma aparência boa. E realmente eu tava com uma aparência normal. Mas aí o quadro piorou, né? A situação ficou pior. Daí naquela noite eu fiquei com dor, comecei a ficar com dor de cabeça. Aí eu fui trabalhando normal, ainda com sintomas, eu vomitava daí a cada 2 horas. Não, 2 horas não, a cada umas 6 horas eu vomitava. Era raro até o vômito, mas era uma coisa assim, eu tava caminhando e aí do nada vinha um mal-estar, um enjoo e eu vomitava. Muito estranho. E nisso... onde é que eu tava agora? Eu ia ir pra ação da rádio e tal, né? Até me esquecia tanto, já faz tempo sobre isso, nunca mais relembrava sobre... ele me deu um ansiolítico, como é que é o nome? É o Rivotril. Me deu um ansiolítico pra eu tomar, ele falou, cara, toma isso aqui quando tu achar que desce teus sintomas aí, esse teu quadro.
Tomei várias vezes, mas era um miligrama assim que botava embaixo da língua sublingual. Várias vezes eu tomei, porque eu tive uns sintomas várias vezes mesmo. Fui pra praia, trabalhei, passou um dia, passou 2 dias, fui a Novo Hamburgo, fui pra praia, voltei da praia. Eu tava em Capão e em Bé. Eu tava em estadia em Capão e a ação era em Bé. Então daí eu fazia em Bé, Capão, em Bé, Capão. Depois voltamos para Porto Alegre, voltamos para Novo Hamburgo, voltei para Porto Alegre de novo, que é a minha casa, né? Enfim, eu andei acho que uns 600 quilômetros, deu uns 500, eu não sei ao certo. Depois deve ter dado uns 500 quilômetros nesse período todo, durante esses 3 dias. Até que eu falei, não, eu quero ir de novo, quero fazer essa ressonância porque, né, eu não parava as dores, né? Eu não parava de vomitar aleatoriamente. E a sensação é horrível. É uma dor de cabeça que não parava, assim. Ela não parava e eram umas pontadas. Por exemplo, quando eu tinha que falar muito, que nem agora, assim, explicar a situação para algumas pessoas ou relembrar fatos, relembrar momentos, me dava esse problema. Então tá, fui fazer a ressonância, saiu a ressonância, eu pedi urgência porque eu expliquei a situação. Eles, no outro dia já saiu o resultado. Eu já mandei pra ele na hora, que eu fiquei com o telefone dele, né? E aí ele, cara, preciso te ver urgente que a gente tem que te medicar. Tu teve um sangramento, né? Dizia lá, sangramento intracraniano no lobo temporal direito e tal. O vídeo tá ficando um pouquinho longo. Se você quiser passar isso, enfim, mas é uma boa... Lobo temporal direito... enfim, era esse negócio aí com trauma, ele explicava lá uns termos que eu não sei. E aí, os sintomas todos que eu tive foi porque esse sangramento no lobo temporal direito é na região de memórias, lembranças, situações que aconteceram. Então, quando o sangue, né, quando sangra nessa região, gera um curto-circuito no nosso cérebro que é cheio de ondas elétricas. Então ele gera esse curto-circuito e dá o vômito, dá a lembrança, dá o déjà vu, dá desconfortos que eles chamam de convulsões focais. São convulsões focais naquela região do cérebro. Não é uma convulsão generalizada em todo o corpo. Por conta que a gente entende que é um cavernoma isso que sangrou, tá? Cavernoma é um tumor benigno que surge como uma verruga no cérebro. Nunca foi visto, porque eu já fiz inúmeros exames. Num outro momento eu posso falar sobre isso também. Eu já fiz um tratamento muito longo de epilepsia, mas durante muitos anos todas as ressonâncias magnéticas nunca apareceu esse cavernoma, e agora ele apareceu e tá aí. Então a gente tem que conviver com isso. Eu falei com 2 neurocirurgiões. Normalmente o que se faz? Se tira esse cavernoma para não ter mais problema de sangramento. No meu caso, como é muito dentro do cérebro, é como se fosse atrás dos olhos e nessa altura da orelha, que é assim, então tá bem dentro do cérebro. É bem ruim de tirar, muito perigoso, então a cirurgia não é indicada. A indicação é ficar tomando remédio. E é um remédio bem forte, então esse remédio me deixa mais lento, eu fico às vezes com uma dificuldade maior de fala pela manhã, me dá mais sono, ou pela noite, eu tomo de manhã e de noite. São momentos que eu consegui achar um espaço para não me confrontar nem me atrapalhar nos meus afazeres, nos meus trabalhos. Então a situação foi mais ou menos essa, tá? Foi mais ou menos essa. Talvez houve de alguma imprudência do médico, talvez houve alguma imprudência no próprio hospital, sim, porque de fato, se eles vissem que eu tive um sangramento cerebral naquele momento, eu deveria ter sido internado de fato e esperar uns 5 dias, fazer vários exames para acharem a casualidade, o problema que foi isso, né? A minha médica depois, a médica que eu consultou hoje, ela falou, cara, se eu soubesse que tinha sido um sangramento, tu ia estar internado na hora, tu não ia fazer mais nada. Ela queria me parar 3 meses em casa. Internado direto, né? Assim, internado que chama o termo, enfim, repouso direto. Até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade para encontrar algumas palavras, porque às vezes me falha, eu esqueço alguns termos,
e é muito por conta da medicação, tá? Mas até já passou, o início ali, os primeiros meses foram bem difíceis, até eu fiquei afastado da rádio também por um bom período, porque a minha fala estava bem delicada, apesar de não ter sintomas, mas a parte de memória, de lembrança, de encaixar um texto, de falar, de ter toda o dinamismo, né, demorou muito para ficar bom, assim, porque o remédio era bem pesado, é bem pesado, né, tô tomando remédio ainda, tô tomando Keppra atualmente, e que é da formulação Levetiracetam, é bem forte, na minha opinião é bem forte, porque eu tô sentindo. Mas tá tudo bem, já melhorou bastante aí tudo, os efeitos. Então foi isso, a minha sensação, meu quadro, foi impressionante, porque eu tava com as meninas, o pessoal trabalhando lá, e aí eu falei, tá me dando mal-estar, e doía minha cabeça, eu vomitava. Era basicamente isso, eu tomava o remédio para tentar me ajudar, mas que não tinha efeito nenhum, no caso, naquela situação, né? Ele era nada praticamente, assim, se a gente vai falar a nível de medicamento, comparado ao de hoje, é praticamente nada. Então daí tô levando uma vida normal, né? Tô levando uma vida normal, fazendo as coisas normais, mas claro, eu tô com uma série de outras restrições, pegando mais leve, cuidando mais de mim, fazendo exercício, atividade e interagindo. Sinto muita falta da comunicação direta com as pessoas. E nisso tudo, meu grande aprendizado, cara, eu quero deixar uma mensagem legal. É que daqui a pouco, assim, se a gente tiver a oportunidade de tentar resolver e ir até fundo no primeiro momento, seja do que for, vai, sabe? Porque eu tenho certeza que foi Deus que me segurou durante esses períodos aí para não ter sido um tombo pior. Porque o que pode acontecer era o sangramento continuar, eu ter essas sensações e ter uma convulsão generalizada. Como eu andei muito tempo de carro, eu poderia ter sofrido um acidente de carro, ter morrido, ter batido em outras pessoas. E até diz que é muito comum isso acontecer, as pessoas terem desmaios ou acordarem tendo convulsões. E nesse meio tempo eu fiz muita atividade. Eu acho que realmente o médico comentou que o que me segurou é porque eu sou uma pessoa muito forte, né? Tenho isso muito forte. E Deus, sem dúvida, atuou, botou as mãos dele e falou, não, com esse menino aí não vai dar nada, né? E aí agradeço muito a Jesus, a Deus por isso. Então, se a gente tiver a oportunidade sempre de poder resolver, tente resolver da melhor forma, tente fazer o que está nas mãos aí da ciência, né, do conhecimento das pessoas para se ajudarem, tá? Acho que isso é muito válido, também muito importante. Depois, os meus outros 3-4 meses foram bem delicados, mas eu segui adiante. Até ali, ela não queria que eu nem trabalhasse, eu mudei, eu trabalhava só meio turno. Então, eu trabalhava só no turno da tarde, porque eu tinha clientes a atender, né, projetos para atender direto no meu escritório. Eu cancelei reuniões. Nesse meio tempo, eu estava com um rapaz me ajudando, estagiário, que me ajudou muito, foi muito bom naquele período, né, por conta de demanda, né, eu diminuí muito meu trabalho nisso. Mas foi um período bem delicado, de reaprendizado. Várias vezes eu fiquei muito mal, porque eu achei que, por que comigo, sabe? A gente se coloca muito a pensar, poxa, tão jovem, ter esse problema, ter esse... E foi bem ruim, porque nesse meio tempo eu falei com uns 4 médicos, 2 neurocirurgiões, eu falei com pessoas que daí muita gente começou a querer me ajudar, né? Claro, natural, querer saber o que foi, porque foi um susto grande para toda a família, eu muito novo ter isso, então foi bem delicado, mas estamos aí. O que importa é que a gente está com uma saúde boa, Deus foi bom, me deu uma nova chance, eu acredito muito nisso, né? Foi uma nova chance aí para eu estar revivendo e estar podendo... Eu também, daqui a um pouco, era o momento de eu dar uma diminuída no ritmo. Eu estava num ritmo muito acelerado de trabalho, projeto, dormindo pouco. Então eu tinha que cuidar mais de mim. Hoje eu estou fazendo mais isso. Estou tentando dormir mais, cuidar mais, né? Eu tenho que dormir, no caso, na verdade eu tenho que dormir. Meio que foi uma obrigação. A primeira coisa que a médica falou, tu precisa dormir porque teu organismo precisa reconstruir tudo isso que foi quebrado. Ainda hoje a gente trabalha com a possibilidade que é um cavernoma, então ainda nós vamos fazer novos exames para tentar visualizar caso sejam outras coisas. Mas a gente trabalha com essa hipótese, né, com essa possibilidade. E é isso, tomar remédio e por enquanto é isso aí. Espero que
com o meu relato, você pode ter se identificado de alguma forma, tem algum familiar, alguém que já passou por isso. Não é bom, mas tudo serve como aprendizado. Eu tento olhar por esse lado aí, que serviu para eu cuidar mais, olhar mais para as pessoas que gostam de mim. Eu recebi muito carinho de pessoas que eu jamais imaginei, e também recebi pouco carinho de quem eu achei que receberia. Então a gente começa a separar realmente as pessoas que são importantes na nossa vida e as que não são. Isso é muito gratificante. Eu acho que Deus abre nossos olhos nessa porta aí, nesse momento, tá bom? O vídeo tá muito longo, eu vou encerrar e aí outro dia eu faço outro vídeo. Eu tenho vários outros conteúdos aí, até para falar parte pessoal mesmo, mas sobre trabalhos, projetos, amizades. Eu gostaria muito de estar falando. Espero num outro momento voltar e a gente conversar novamente, tá bom? Tô simplão, tô em home office, tô light, mas espero que tenha sido valioso aí essa nossa conversa, tá bom? Deixa tua mensagem aí, tua dúvida, te escreve, manda o seu alô e o seu toque tá dado, tá certo? Beijo no coração, fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia, por estarem assistindo o vídeo aqui, conversando comigo. Valeu, beijo grande, tchau. Fala galera, só para concluir aqui, ó, que teve umas coisas que eu não comentei no vídeo, que nessas lembranças assim que aconteceu para mim, eu lembrei de coisas muito longes. Eu lembrei desses curtos-circuitos que deu no meu cérebro, eu lembrei de coisas da minha infância, jogando videogame, uma coisa que eu não faço, né, há muitos anos, mas me lembro de eu jogando videogame, brincando com meus amigos, lembrando de amigos de muito longa data. Então realmente foi um curto-circuito violento aí que aconteceu no meu cérebro, mas que deu tudo certo, né? Mas foi um período bem longo assim, né? Eu ainda fiquei uns 6 meses com dores de cabeça, então fui parar de ter dor mesmo em julho, né? Julho, acho que foi mais ou menos julho, acho que eu parei de ter dores, mas ainda tinha um pouco de dificuldade de tontura, só tontura ainda dava volta e meia. Mas é isso. Só porque eu me lembrei de comentar, pode ter que alguém tenha algumas coisas similares aí também, mas eu lembro que eu tive bastante lembranças de infância, coisas que eu jamais tinha visto. Sonhava muito também, isso aconteceu bastante, sonhos muito frequentes, assim, muito intensos, né? Várias noites com muitos sonhos, e depois fiquei com uns 6 meses aí com dores de cabeça, até começar a aliviar e parar, assim. Daí eu comemorava cada dia que eu não tinha dor de cabeça, porque isso aí alivia muito, tá? Então foi um AVC, mas ele é um AVC diferente do que a gente está acostumado, habituado a ver. Ele é um AVC porque foi uma ação dentro do cérebro, né? Foi uma ação intracraniana. Então, não foi um derrame cerebral, né? Que acontece, que muitas vezes leva as pessoas ao óbito diretamente, né? Porque não foi uma artéria que rompeu, né? Quando é um AVC que pode ser fulminante, é quando uma artéria, há um rompimento de uma artéria cerebral. Então, nesse caso não foi isso, mas não deixa de ser um AVC por ter sido na região cerebral, tá bom? Então é só isso que eu queria concluir aí. Um beijo grande, obrigado por ter ficado comigo, tamo junto, beijo grande no coração, fiquem todos com Deus, tchau.